Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 20 de março de 2024. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, né? Estamos começando um pouquinho tarde, mas já é 9h22, mas vamos que vamos, né? Em nome de Jesus. A palavra que você colocou no meu coração está em Lucas 17, que é os 10 leprosos, né? São curados. Mas antes a gente vai estar orando como de costume, logo em seguida vamos sair para a palavra. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, eu entro na Tua presença santa, Senhor Deus. Eu te peço, Pai, guarda o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que você tem confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, apresenta a vida daquela pessoa que vai estar do outro lado ouvindo essa live, ouvindo essa palavra, que o Senhor possa estar alcançando e também com providência, com socorro, com cura, com libertação. Abrindo as portas, trabalhando em favor dele, dela, libertando, Pai. Se é uma mãe solo, Pai, que precisa de um milagre, abre as portas, envia providência, socorro. Crianças que são abusadas, espancadas, guarda, cobre com teu sangue, livra, que foram rejeitadas, Pai, visita em nome de Jesus neste dia chamado hoje. Trabalha, Pai, em prol daqueles que precisam de um milagre. Principalmente, Pai, através de te conhecer, porque a tua palavra diz que o que salva o homem é a fé em ti, Pai, né? E a fé, sem ter fé, é impossível agradar a Deus. Alcança, Pai, é que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra que você colocou no meu coração está em Lucas 17, os 10 leprosos são curados. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e a Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós? Ao vê-los, ele disse: vão, mostra-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. E prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? E onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, eu te peço mais uma vez, obrigada, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Mãe, liga pro Renato aí que ele tá ligando. Senhor, nessa hora, mais uma vez, eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai. Eu te peço perdão, Senhor Deus. Me ajuda, me fortalece, Pai, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações neste dia. Careça que eu diminua, que o Senhor cresça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ai, na hora que eu tava orando, meu esposo ligou. Mas amém. Então, assim, que diminui, que Deus cresça, né? Que Ele venha falar o que Ele tem aos nossos corações nessa manhã. E diz, vai dizer assim, que eram 10 leprosos, né? Esses 10 leprosos, eles estavam ali juntos, porque assim, a única coisa que unia o samaritano e os judeus era a lepra. Fora isso, né? Porque fora isso, eles não se juntavam, não se misturavam, não se falavam, não faziam nada. Eles eram inimigos, né? E aí, Jesus, ele passa, né? E ali, eles sabem que Jesus está passando a caminho de Jerusalém, né? Pela divisa entre Samaria e a Galiléia. Ambos ficavam ali no meio, né? No aldeia, onde era separado só para pessoas leprosas. E ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram a ele e ficaram a certa distância, né? Eles não podiam se encostar, né? E gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então eles viram Jesus e gritaram, porque eles viram Jesus passar, porque eles não poderiam ter contato com ninguém. E aí, ao vê-lo passar, ele pega e grita, né? E ao vê-lo, ele disse: vão e mostra ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Então Jesus falou: vai lá, mostra para o sacerdote. Jesus falou para eles. E eles foram. Conforme eles iam indo, eles perceberam que não tinha mais lepra, que eles tinham sido curados. Só que ambos, no meio desses 10 leprosos, um era samaritano, não sei se era um ou era mais, mas somente um voltou. E quando ele percebeu que ele já havia sido curado, né, ele voltou para agradecer.
E é tão interessante porque ele reconhece a glória de Cristo, né? E os judeus que estavam com ele não reconheceram. Então, isso é tão interessante. Então, você vê o contraste da situação, né? Então, ele diz bem claramente, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Detalhes, Jesus ainda especifica. Este era samaritano, né? O escritor de Lucas especifica. E Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Não foram 10 que foram curados? Mas eu não falei com 10? Eu não dei ordem aos 10 para irem ao sacerdote? Só você voltou? Né? E onde estão os outros 9? Né? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Peraí. Eu curei os acasos não receberam, só estrangeiro que voltou? A gente pode fazer aqui um paralelo. Então, a gente vê que Jesus, ele deixa bem claro, foram 10, mas só voltou 9, só voltou 1, porque os 9 onde foram? E a gente vê que esses 9 provavelmente eram judeus. Porque ele especifica que só um samaritano, só um estrangeiro que voltou, né? Então a gente pode fazer assim, mesma coisa que a gente, né? É bem Jesus assim. E Jesus veio para os seus não aceitarem. Todos que aceitaram deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então eles não aceitaram Jesus, né? Então, nós, os estrangeiros, né, fomos enxertados na videira. Serve pra gente também, né? Essa gratidão aí. Aí Jesus, ele vem e fala assim, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro, e ele louvando a Deus, agradecendo, né? Um ato de gratidão. Então, ele lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Ele foi o único que teve a salvação. Os outros foram curados. 9 foram curados, mas só um recebeu a salvação. Porque acontece o quê? Você ir na igreja, você ser curado é uma coisa. Agora, você buscar a salvação é outra. É uma persistência, é uma caminhada, é uma busca constante, é uma renúncia, né? Então, é você saber voltar e agradecer a Deus, né? Às vezes a pessoa vai na igreja, ela é curada, mas ela não sabe voltar para agradecer. Mas agradecer como? Buscando, e principalmente seguir Jesus, né? Você testemunhar é uma coisa, você prosseguir na fé com Jesus é outra, né? Então, ele deixa bem claro aqui. Levanta-se e vá. A sua fé o salvou. Isso é muito forte, né? A sua fé, né? Então, mostra a fé que este homem tinha, né? Era muito grande, né? Mesmo ele não sendo judeu, mesmo ele não tendo ali os 5 livros, né? O Pentateuco, mas ele sabia a grandeza, ele conseguiu reconhecer, né? E aí também nesse 17, ele vai falar do pecado, a fé e o dever. Vai falar também que é o dever de todos nós o quê? Né? Diz assim, 17. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai das pessoas por meio de quem elas acontecerem. Será melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, né? Então a gente vê que, né, ai daqueles por quem vem os escândalos, né? Ai daquele que leva as pessoas a tropeçar, né? E hoje em dia não é diferente na igreja, a gente vê cada barbaridade, né? E a gente pede a Deus para que a gente não venha tropeçar, porque não é fácil, não. Ai, por aquele que vê os escândalos, né? Tem gente que acha que pode fazer qualquer coisa, mas isso aqui é transitório, é passageiro, mas nós temos uma alma que é eterna, né? Então a gente vê cada barbaridade na internet, principalmente hoje com as mídias, com as redes sociais, que a gente fica assim, estarrecida. As pessoas brincando com as coisas de Deus, brincando com a palavra de Deus, né? Achando que servir a Deus é dinheiro, achando que servir a Deus é brincadeira, achando que servir a Deus é carro, é bens materiais. Não. Servir a Deus é muito mais que isso, né? Jesus não é dessa terra, né? Então, assim, as pessoas têm brincado. Ai, daqueles, e muitos têm ido por esse caminho, né? Pelo caminho de Balaão e Balaque. Não é brincadeira, não, igreja, coisa é séria. Ele diz assim no 3. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Aí diz assim, no 3, tome cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. A gente tem que perdoar, né? Perdoar é uma coisa, conviver é outra, entendeu? Você perdoa, mas necessariamente você não vai ficar junto, né?
Mas o perdão a gente tem que dar para todos. Não é fácil, igreja. Não é fácil. Tem gente que não consegue perdoar. Mas quando a gente perdoa, a gente fica mais leve, né? Eu sempre falo. Tem pessoas que eu não quero mais sentada na minha mesa. Mas eu não tenho mágoa, não tenho raiva, não tenho. Deus conhece o meu coração. Se eu morrer agora, Deus sabe. Mas eu não... Eu perdoei, mas eu não quero mais. Não aceito mais andar comigo. Né? Porque minha avó dizia um ditado assim, depois do leite derramado, acabou, né? Caiu, você vai pegar quando fica no fogão, principalmente quando era no fogão de lenha, secava rapidinho, assim, quando fervia, que caía na chapa de fogão de lenha. Eu morei no interior com ela e secava assim rapidinho, fritava, secou, acabou. Então não tem como, né? Eu tenho muito disso, eu não quero, né? Se der boa tarde, eu respondo, se der boa noite pra mim, não. Eu sou assim, eu, Nadir, sou assim. E às vezes eu não sei se é errado ou não, mas é da minha postura, é da minha pessoa. E diz assim, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. É porque eles viam, né, eles achavam que eles tinham pouca fé, eles queriam que o Senhor desse fé para eles, né? E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tem um servo que esteja orando ou cuidando das ovelhas e dirá quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? E aí, ele fala assim, né? Qual de vocês que tem um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas e dirá quando ele chegar do campo, vem agora, sente-se para comer? Ao contrário, não dirão, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me imediatamente, né? Sirva-me enquanto come e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, servo inútil aqui, porque a gente está para servir, a serviço do Rei Jesus, né? Então, sempre que a gente fazer, a gente tem que agradecer a Deus, né? Fazer, não por obrigação, mas por amor, né? Por amor, é isso, né? Sabendo que a gente está cumprindo o nosso dever como cidadão dos céus, né? Então, ele deu um exemplo aqui de um escravo. Você acha que o patrão vai chegar com o escravo? Mas naquela época o escravo ia chegar... Aí, como que eu vou fazer para você? Não, o escravo tinha que chegar cansado e tinha que fazer a comida e servir ao seu senhor, né? A mesma coisa nós. Nós temos que servir todo o tempo ao reino de Deus. Em todo o tempo nós temos que servir. Você faz uma obra, você prega, você viaja, você visita você vai se achar? Não, seja inútil. É mais que a sua obrigação fazer isso, né? Porque você está o quê? Plantando no reino. O reino de Deus é assim, um planta, um colhe, né? Mas não é para se ensoberbar, de jeito nenhum, né? Aí ele fala também da vida do reino, a vinda do reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, eu estou no 20, tá? Dia 17 e 20. Quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá que está ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus, nesse momento, estava ali no meio deles, e o reino de Deus, a minha vida, era só algo invisível, né? Ele se faz presente. O Espírito de Deus se faz presente, mas é algo espiritual, né? Depois disso, aos seus discípulos, chegará o tempo que vocês desejarão ver 2 dias do Filho do Homem, mas não verão, né? Então, Jesus estava ali, né? E hoje ele não está mais, né? No meio de nós. Mas ele está sentado à direita do Pai. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-lo, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Jesus, ele sofreu naquele tempo e foi rejeitado pela geração. E é rejeitado até hoje, né? Até hoje Jesus é rejeitado, né? E foi rejeitado e será rejeitado. E aí a palavra vai dizer, né? Que a gente tem que prestar bem atenção, porque pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra. Do céu vai ser, ó, de repente, né? Mas antes é necessário que ele sofra muito, seja rejeitado por essas gerações. E ele sofreu naquele tempo, ele tá falando do tempo dele, ele foi rejeitado e sofreu. E hoje não é diferente, né? Jesus, ele é rejeitado por muitos, por milhares, centenas de milhares, né? Assim como foi no dia de Noé, também será no dia dos filhos do homem. O povo vivia comendo, bebendo, caçando-se, casando-se e sendo dado em casamento até o dia que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu. Estavam tudo lá. E simplesmente acabou a festa, né? O dilúvio veio e eles ficaram submersos
Porque Noé falava em todo o tempo, eles riam, debochavam. Noé demorou mais de 100 anos fazendo a arca. Então você imagina, 100 anos não é 100 dias, não é 100 meses, entendeu? 100 anos é 100 anos, né? Então foram muitos anos, eles simplesmente ignoraram ali tudo que Noé fazia. E tudo que Noé fazia era abraçar, o prego era abraçar, o lixamento da ripa era abraçar, tudo era abraçar. Eles pegavam a árvore, cortavam, deixavam rente. Então tudo era abraçar, 100 e poucos anos braçal. Eu quero crer que cada prego batido que Noé fazia, tudo que Noé fazia, falava assim, converta-se, converta-se, converta. O povo nem aí pra Noé, né? E aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, né? Comprando e vendendo, plantando e construindo. No tempo de Ló foi a mesma coisa na destruição de Sodoma e Gomorra, né? O povo tava lá comprando, bebendo, né? Se casando. Aquela cidade toda, né? Cheia de homossexuais, de lesbianismo, uma cidade terrível, sodomitas, né? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu todos. Mas detalhe, ainda a mulher de Ló ainda tinha um coração lá em Sodoma, né? No entanto que ela olhou para trás e virou estátua de sal. Deus falou, ninguém olha para trás, né? Os sodomitas. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. E é muito sério, a gente tem que prestar atenção, né? Você sabe que eu tô aqui falando, na minha mente veio sobre as filhas de Ló, né? As filhas de Ló viveram num ambiente onde a promiscuidade era latente, né? Era visível, né? No entanto que após Ló sair, sua esposa morrer, ambas embebedaram seus filhos, né? Embebedaram seu pai e tiveram relações com eles, né? E nasceram os Moabitas e os Amonitas, né? Então é muito sério, igreja. Porque acontece o quê? Às vezes a gente, né? Eu sempre falo a gente vê essas histórias e parece que não, mas aí houve um incesto, né? Terrível ali, né? Teve um incesto porque as suas filhas lhe bebedaram e engravidaram e nasceram os Moabitas, né? Depois, se vocês quiserem ver, tá lá em Gênesis 19:36. E assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas. Dos Moabitas de hoje. E a mais velha também teve um filho e deu o nome a Bejaame. Este é o nome dos Amonitas. Desculpa. Né? Amonitas e Moabitas, né? Os Amonitas e os Moabitas, né? Tudo por causa de uma cidade onde tinha costumes horrendos, né? Então, e acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado, né? E você sabe que na época de Noé, só salvaram 7 almas, né? Foram Noé, ai, meu Deus do céu, peraí, gente. Ai, desculpa, eu fui procurar, tá? Então, foram 8 almas, tá em Gênesis 8:15, tá? Então, Deus disse a Noé, saia da arca, você e sua mulher, Noé e sua esposa, e seus filhos, que é Sem, Cã e Jafé. Então, a esposa de cada um, né? Saíram da arca. E foram, né? Então, foram 8, né? 8 almas. 8 almas, né? Então, na terra, após o dilúvio, só restou 8 almas, né? Então, é bem complicado, né? Mas, amém. Né? Então, após o dilúvio, você restaura essas 8 almas, né? Noé e sua esposa e seus filhos com suas esposas, né? E povoar a terra todinha. E aconteceu que acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar seus bens dentro de casa. Evidentemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás para por coisa alguma. Então, assim, se onde você estiver, você fica, né? Não adianta, não adianta, não adianta. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, preservará. A mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal, né? A gente viu agora que Amonitas e Moabitas. Né? Suas filhas deitaram com ele, bebedaram e dormiram e engravidaram de Ló. Porque senão ia acabar a descendência dele. Mas ficou uma descendência meio estranha, né? Eles eram inimigos do povo de Israel. E eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Vamos no 33 de novo? 17:33. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada.
2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Entendeu? Então, assim, necessariamente ele tá falando assim, não é porque o seu marido e você são casados e vão na igreja, mas Deus conhece o coração, que vão ser salvos. Um vai, outro fica. Vai estar 2 na lavoura, um vai, outro fica. Vai estar 2 dormindo, um vai, outro fica. E assim sucessivamente. A salvação é algo individual, né? Então, quando ele fala do abutre, ele está se referindo à carne humana, né? Porque nós somos podres, né? Então, assim, onde caiu o cadáver, logo, logo vai estar os animais lá, né? Então, ajuntarão abutres, né? Porque nós somos seres humanos, né? Então, assim, e onde tem humanos, onde tem carne, tem abutres, né? Mau cheiro, para comer a carne podre, né? Mas a carne fica, que apodrece, mas o espírito volta para Deus, a alma, né? Volta para Deus. Somos de Deus, né? Nós temos que sempre lembrar que nós estamos aqui de passagem, amém? Como diz aqui, o Senhor Jesus falou no leproso, no 17, 19, então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou, né? Então ele não só foi curado da carne, mas ele foi salvo, né? Foi para o braço de Abraão, porque a carne que estava leprosa, podre, se tornaria podre depois, né? Na sua morte. Os abutres vêm comer. Vai ficar aí. Deus abençoe, um dia abençoado na paz do Senhor Jesus. Foi difícil essa live hoje, sabe? Porque aqui entra um, sai um, fala outro. Olha, o dia que eu não acordo cedo eu me perco. Mas Deus sabe, né? Deus abençoe, fica na paz. Um dia abençoado.